Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês nessa noite, amém? Glória a Deus. Se você sentir-se frágil, saiba, meu querido, que seguro você está, porque Deus, Ele não te abandona. Nós podemos muitas vezes abandonar a Deus, e fazemos isso por diversas vezes, mas Deus jamais abandona aquele que os teme, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. É um livro onde tem apenas 3 capítulos. Se você não tem o hábito de manusear aí a palavra de Deus, talvez você vai ter um pouco de dificuldade para encontrar. Já está lá no final do Velho Testamento. Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias. Livro do profeta Abacuque. No capítulo 1, Abacuque, no capítulo 1. Se você não trouxe a palavra de Deus, você pode acompanhar também aqui pelo projetor. Abacuque, capítulo 1, de 1 ao versículo 4. Todos encontraram, amém? Diz então assim a palavra de Deus: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Versículo 3: por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor venha, ó Pai, falar aos nossos corações. Meu Deus, coloque, Pai, as Tuas palavras na minha boca, e que nessa noite nós possamos, ó Deus, sair daqui cheios da Tua presença, aprendendo mais de Ti. Meu Pai, que nessa noite nós possamos, ó Deus, sair da Tua casa, meu Deus, com uma injeção de fé, com injeção de ânimo, e tendo, Espírito Santo, a certeza que o Senhor é conosco. Eu a Ti entrego, ó Pai, a vida de cada irmão que aqui se encontra nas Tuas mãos, e cremos que a Tua presença já se faz presente neste lugar. Aleluia, é nisso que eu creio, e é isso que eu peço em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Eu creio que a presença de Deus já se faz presente nesse lugar, amém, povo de Deus? E pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus habita dentro do seu coração, e onde você for, Ele vai te acompanhar, e aonde você for, você vai refletir a luz desse Deus, porque Ele jamais nos desampara, Ele jamais nos abandona, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos o hábito de ler, de acompanhar os grandes profetas, os mais conhecidos: Isaías, Jeremias, Daniel. Nós temos o hábito de ir para o Novo Evangelho e acompanhar os feitos de Jesus, acompanhar a trajetória de Paulo. Só que muitas vezes nós passamos por esses livros menores, e nós lemos e não damos a importância que esses livros têm para nos mostrar. Muitas vezes nós temos até dificuldade em saber onde fica o livro de Abacuque.
Abacuque é tido como um dos profetas menores, mas profeta menor não pela sua importância, profeta menor justamente pelo tempo de sua profecia, pelo tempo de escrita. Mas nós temos muito o que aprender com Abacuque. E quando eu comecei a ler sobre o livro de Abacuque, eu me deparei com a nossa realidade de hoje. Abacuque, ele começa o seu livro, ele começa a escrever o seu livro que leva seu nome. Aí nós vemos ali um profeta em meio ao desespero, um profeta que se encontra com um coração angustiado. Nós vemos um profeta, um homem de Deus, com um coração aflito. Ele começa dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar a Ti e Tu não me escutarás? Senhor, até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai trazer a resposta? Senhor, por que o Senhor coloca diante de mim, me faz ver a iniquidade do povo? Logo no início da carta, dessa profecia do livro de Abacuque, nós vemos um profeta angustiado, um profeta com o coração aflito. E quando eu comecei a ler, e ele começou a questionar o porquê Deus não ouve, o porquê Deus não responde a sua oração, eu comecei a questionar a mim mesmo. Quantas vezes nós questionamos a Deus da mesma forma? Quantas vezes nós oramos a Deus e não tivemos respostas? Quantas orações você fez a Deus, esperando que Deus respondesse você, e essa oração, esse pedido que você fez, Deus não te respondeu? Quantas vezes você clamou a Deus e Deus não falou contigo? Quantos pedidos de orações você fez e quantos pedidos de orações não foram atendidos por Deus? Quantas vezes nós fazemos como o profeta fez? Começamos ali a questionar o porquê Deus não nos responde, o porquê Deus não responde às nossas orações. Meus queridos, o profeta Abacuque, ele viveu em meio a uma época onde ele via o povo de Deus, onde ele via o povo escolhido por Deus, descendentes da tribo de Judá, onde ele começou a ver no meio do povo a iniquidade, o pecado. Ele começou a ver também que os ímpios começaram a se dar bem justamente em cima do povo de Deus, e aquilo ele não se conformava com isso. Ele começou a questionar o porquê Deus permitia essas coisas. Se Deus prometeu dar ao povo de Israel a terra prometida, abençoar a descendência, ele queria saber o porquê que o povo de Judá, o povo que foi escolhido por Deus, estava passando por tudo aquilo. O que Abacuque não entendeu, o que ele foi entender mais tarde, eu até aconselho você, durante a semana, leia, é apenas 3 capítulos, mas leia o livro de Abacuque. Ele começa desesperado, ele começa sem entender a razão pelo qual o povo de Deus estava sofrendo, mas Deus mais para frente vai mostrar o motivo. E meus queridos, eu posso dizer uma coisa para você: Deus, sempre que Deus levou o povo de Israel ao cativo, tinha um propósito, era de tratar com esse povo, era de mostrar a esse povo o quanto eles deveriam depender de Deus, o quanto ele deveria depender do Senhor. Mas infelizmente, por muitas vezes, esse mesmo povo começava a se esquecer dos mandamentos de Deus, e começavam a se achar autossuficientes, começavam a abandonar a fé, começavam a abandonar as ordens de Deus.
Então Deus, ele permitia que isso acontecesse, para que lá no exílio, para que lá no cativeiro, eles pudessem reconhecer o quão Deus é bom, e o quão nós devemos obedecer a esse Deus. Quantas respostas que talvez você não teve. Talvez você se pergunta, mas por que? Deus, ele nos ensina. O profeta Jeremias diz: clame a mim e eu te responderei. E quantas vezes você clamou e não teve resposta? Saiba que Deus, ele responde às nossas orações. O grande problema é que muitas vezes a resposta que Deus traz para nós não é aquilo que nós esperávamos. Muitas vezes a resposta não veio porque não era o tempo de chegar. Talvez Deus não respondeu ainda a sua oração porque o tempo que você precisa não é esse. Deus, ele sabe o tempo certo de responder às suas orações. Deus, ele sabe o tempo certo de responder às suas preces. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós não podemos fazer de Deus um iFood, um delivery. Você liga lá e espera chegar na tua porta. Com Deus não é assim. Deus tem o seu próprio tempo, e raramente o tempo de Deus é aquele que nós queremos. Nós somos apressados. Nós queremos que Deus responda na hora, do dia para a noite, e não é assim. Mas uma coisa eu tenho para te falar: se você é uma pessoa que sempre pediu de Deus algo grande e essa resposta não veio ainda, é porque Deus não quer fazer o grande na sua vida. Meu querido, por maior que seja o seu sonho, saiba que Deus, ele tem para você algo muito maior. Deus não tem o grande para você. Deus, ele tem o extraordinário para fazer na sua vida. Ele é capaz de fazer muito mais do que possamos pedir. Se você pensa que aquilo é grande, saiba que para Deus não é nada. Deus é maior e ele quer fazer infinitamente mais do que possamos pedir ou imaginar. O grande para você, para Deus, não é nada. O que o profeta Abacuque, ele demorou a entender, é que esse Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de renovo. É um Deus que está sempre disposto a renovar comigo e a renovar contigo. Deus não desiste de você. Ei, você pode desistir de você, mas Deus não desiste de você. Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste dos seus filhos. Você pode até mesmo se desacreditar, mas Deus acredita em você. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Creia que Deus acredita em você, mesmo que você não acredite. Aí nós começamos a ler a palavra de Deus, lá no início, lá no Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva. Deus descia todas as tardes para conversar, para dialogar, mas ainda assim, quando Eva foi enganada pela serpente e fez com que Adão também comesse do fruto, então quando o pecado veio ao mundo, junto com o pecado veio também a consequência. Junto com o pecado veio também a consequência. Deus disse a Adão: Adão, do suor do seu rosto, do suor do seu trabalho, é que você vai sustentar a sua família. E Deus disse a Eva: Eva, a partir de hoje, você sentirá dores de parto. E Deus também disse à serpente: e você vai ser esmagada, a tua cabeça vai ser esmagada. Mas meu querido, olha para mim, quando Deus trouxe a consequência do pecado ao homem, Ele também trouxe a esperança. Deus, Ele disse: olha, ei, mas do ventre de uma mulher, se foi através da mulher que veio o pecado, então do ventre de uma mulher
vai nascer aquele que vai salvar a humanidade, vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça do diabo, vai nascer aquele que vai trazer paz e trazer vida eterna aos meus filhos. Então, junto com o pecado, mesmo o homem tendo pecado diante de Deus, Deus não desistiu de Adão e Eva. Deus não desistiu. Não foi assim também com Noé. O pecado se espalhou na terra, e Deus decide então acabar com tudo, com o dilúvio. Só que Deus, quando olhou lá de cima e viu uma casa, e naquela casa havia uma pessoa diferente, Deus disse: ei, peraí, aí tem alguém diferente, aí tem alguém que ouve e obedece as minhas palavras. E através de Noé, Deus decide renovar a sua aliança. E através de Noé, Deus decidiu salvar não somente a Noé, mas também a sua família, a sua esposa, os seus filhos e a nora dos seus filhos. Meus queridos, talvez na sua família só você é convertido. Talvez na sua casa só você aceitou Jesus. Mas saiba que através de você, a sua família também vai se entregar aos braços do Pai. A Bíblia não diz que Deus livrou a terra por causa da família de Noé. Diz que por causa de Noé, Deus livrou a sua família. E é por causa de você, é pela sua fidelidade a Deus, que Deus vai fazer um milagre na sua casa, em nome de Jesus. Creia nisso, e você vai poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus vai olhar lá de cima e vai ver que na sua casa você é luz, e através de você Ele vai trazer consigo a sua família. Creia nisso, em nome de Jesus. Deus renovou com Adão, Deus ele renovou também com Noé. Só que mesmo assim, depois de Deus renovar essa aliança, mais uma vez o povo decide virar as costas para Deus. Mais uma vez o povo decide abandonar a Deus. Então nós vemos um personagem bíblico chamado José, onde José ele foi vendido como escravo. Ele foi levado cativo para o Egito, e lá no Egito, mesmo sendo cativo, José permaneceu fiel a Deus. E o que Deus fez? De José, Deus fez dele um escravo, fez dele um governador. E por causa da fidelidade de José, a sua família não morreu de fome. Então José pôde trazer a sua família de volta. O engraçado é que quando José foi governador, ele tinha poder para mandar a esposa de Potifar para a cadeia, e não fez. Ele tinha poder para mandar prender os seus irmãos, e não fez. Ele perdoou. Será que você é capaz? Será que eu seria capaz de perdoar o meu irmão naquela situação? Muitas vezes nós criamos casos por tão pouca coisa. Porque alguém disse algo que eu não gostei, eu já fico magoado, já fico ressentido, já fico de carinha fechada. Meus queridos, para que haja o renovo de Deus, é preciso que seja liberado o perdão. Talvez você não consegue perdoar nem o seu parente. Quantas pessoas que são brigadas com os seus, com seu irmão, com sua mãe, com seu pai. Se você não conseguir liberar perdão, sem o perdão,
não há renovo. E o nosso Deus é um Deus de renovo. Ele quer renovar a aliança dele com você. Só que então, quando José trouxe a sua família para o Egito, o povo começou a multiplicar, o povo de Deus começou a crescer, e aquilo trouxe medo a Faraó. E Faraó disse: opa, eles estão crescendo, vamos fazer deles nossos escravos. E mais uma vez, o povo de Deus é levado cativo. Mas como eu disse, Deus é um Deus de renovo. Ele não esquece dos seus. E quando o povo estava cativo, Deus, ele chama um homem chamado Moisés. E Moisés sai do Egito com um propósito de libertar o povo de Deus da escravidão. E assim é feito. Deus liberta o povo do Egito, e lá no deserto Deus manda maná dos céus. Deus abre o mar, e ainda assim o povo reclama, e ainda assim o povo murmura, e ainda assim o povo começa a se virar contra Deus. Mas Deus não desiste dos seus. Como eu disse, o nosso Deus é fantástico. Deus não desiste de você. Ele não desistiu no passado, e não é hoje que Ele vai desistir, porque os tempos podem mudar, mas Deus não muda. Então vem Josué, e através de Josué, o povo entra ali. Josué e Caleb vão até a terra prometida. Só que para o povo ainda não estava bom. Aí vem os juízes, e os juízes tinham aqueles que eram bons, mas tinham aqueles que eram maus. E o povo então não quer mais juiz, o povo decide por um rei. E Deus elege Saul como rei de Israel. E Saul começa bem. Só que com o passar do tempo, Saul começa a colocar no seu coração a vaidade, a se achar acima do próprio Deus. E Deus rejeita a Saul. Mas quando Deus rejeita a Saul, Deus não deixa o povo dele desamparado. Deus já escolhe Davi, aquele menininho que estava lá no canto, onde nem a sua família, irmãos, nem a sua família lembrava dele. Quando o profeta Samuel foi para ungir um dos filhos, eles não lembraram de Davi. Ah não, sobrou um que está lá no campo pastoreando as ovelhas. Mas lá no campo, quando ninguém lembrava de Davi, Deus olhou e Deus escolheu Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi se torna então rei de Israel. Mas para que Davi pudesse chegar ao trono, ele teve que enfrentar muitas batalhas. Havia muito sangue em suas mãos. E Deus faz a promessa, e quem cumpre a promessa através de Salomão. Quando Salomão constrói o templo, e naquele templo Deus ele enchia aquela casa com a sua presença. Aleluia. Meus queridos, Deus ele jamais se esqueceu do povo dele. Só que infelizmente nós, como eu disse, é quem viramos as costas para Deus. Porque Deus permite que nós somos levados ao cativo, porque é no momento da dor, é no momento da angústia, é no momento da aflição que nós mais nos achegamos a Deus. Quando nós estamos passando por um problema, quando nós estamos passando por uma dificuldade, é nesse momento que nós mais nos achegamos a Deus. Não deveria ser assim, mas infelizmente é. Quando as coisas estão indo ruins, nós corremos para a igreja, pedimos ao pastor: pastor, ore por mim. Viemos quarta-feira, domingo, e quando as coisas começam a melhorar, nós viramos as costas para Deus. Então Deus trouxe os profetas
para profetizar na vida do povo. É interessante que chega então a Malaquias, mas quando chega em Malaquias acontece algo extraordinário. Deus ele fica então 400 anos sem se revelar a ninguém. Aí nós pensamos, será que Deus se esqueceu? Será que Deus abandonou o seu povo? Você vai ver que não. Você vai ver que o profeta Abacuque, quando ele começou então, quando ele parou de questionar a Deus e começou a orar e começou a vigiar, aí então Deus se revela a Abacuque e Deus diz: olha, o meu povo vai ser levado cativo, mas eu vou permitir isso, porque o meu povo virou as costas para mim. Mas Abacuque, não temas, porque esse povo aí que está levando os meus escolhidos cativo, vão se ver comigo. E quando Abacuque tem aquela visão, quando Abacuque vê que coisas piores estão por vir, quando Abacuque vê que algo pior vai acontecer, ao invés dele se desesperar, é aí que Deus manifesta a sua grandeza. Abacuque começa o livro questionando a Deus, aflito, angustiado. E quando Deus mostra a Abacuque o que vai acontecer, que o que vai acontecer é muito pior, algo extraordinário acontece. Ele não tem medo. O medo foi embora, a aflição foi embora, a preocupação foi embora. Abacuque então faz uma das mais belas orações da Bíblia, meu pastor. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu gostaria também de convidar o Ministério de Louvor para estar vindo aqui à frente. Logo no início do livro do profeta, nós vemos alguém desesperado. Nós vemos o homem de Deus aflito. Mas no final, quando ele ora, quando ele vigia, quando ele verdadeiramente se entrega a Deus, o medo foi embora. E ele diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Meus queridos, quando ele compreendeu que Deus não o iria abandonar, quando ele compreendeu que Deus jamais iria abandonar o seu povo, ele diz: ainda que nada dê certo, ainda que tudo dê errado, ainda que as coisas vão de mal a pior, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei, porque Deus é o Deus da minha salvação. Nós temos que entender e compreender que aquilo que Deus tem para mim e para você é algo muito maior que possamos um dia imaginar. Nós ligamos a TV, quando você assiste jornal, me perdoe a expressão da palavra, é só desgraça, é só morte. Eu não estou aqui me referindo à pandemia somente,
é filho matando pai, matando mãe, é irmão matando irmão. O amor não existe mais no coração da humanidade. É só tragédia, é só problemas. Aí você assiste o telejornal, as notícias futuras não são melhores. Talvez você não possa enxergar melhorias, mas saiba que pode vir a pandemia que vier, venha o problema que vier, se aquilo que nos reserva lá na frente não é bom, não importa, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Porque mesmo assim, mesmo se nada der certo, eu vou me alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! E aquilo que nos espera não é nesse mundo. Só que o nosso Deus é um Deus de renovo. Então Deus passa 400 anos sem se manifestar. Mas como eu disse, Deus está olhando por você. Deus está olhando pela sua família. Deus está olhando para o seu coração. Deus, Ele se preocupa com os seus. E a prova disso é que depois dos profetas, Deus, Ele envia o seu próprio Filho. Deus, Ele envia Jesus. Deus, Ele envia o seu próprio Filho para falar, para testemunhar do amor de Deus. E não para em Jesus. Jesus, Ele vem. Jesus, Ele cumpriu o seu dever. E quando Jesus foi cravado naquela cruz, e ao terceiro dia, quando Jesus, Ele ressuscitou, Ele chocou o mundo. E quando Jesus estava então sendo levado para os céus, sendo levado para o Pai, Ele disse: olha, meus filhos, não tenham medo, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Aleluia. Meus filhos, não temam, porque eu vou, mas eu vou deixar aqui o meu Espírito. Eu vou deixar aqui o Espírito Santo de Deus. Eu vou deixar para vocês o Consolador. Eu vou deixar no coração de cada um de vocês aquilo que ninguém pode tirar, porque o diabo, ele pode se levantar contra você. Você pode perder a sua casa, perder o seu carro, perder o seu emprego, você pode ficar doente, mas o Espírito Santo de Deus ninguém jamais pode tirar de você, porque Ele habita dentro de você. E Jesus, Ele vai e diz: olha, eu vou, e para onde eu vou, ainda há muitas moradas, e na casa de meu Pai eu vou preparar um lugar para você. Meus irmãos, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu das suas orações. Ele está olhando por você. Se a resposta não veio, continue orando, continue exaltando esse Deus. O melhor de Deus veio, chamado Jesus, que deu a sua vida por mim e por você. E em nome de Jesus, em meio à luta, em meio às dores, em meio ao sofrimento, saiba que dentro do seu coração o Espírito Santo de Deus vai trazer a alegria que vem do Senhor. E você vai poder fazer como o apóstolo Paulo, como Pedro, como Tiago. Pode ser levado cativo, mas você vai estar cantando, vai estar glorificando a Deus, porque essa alegria ninguém pode tirar, em nome de Jesus. Então faça dessa canção
a sua oração. Eu quero que você abra a sua boca e glorifique a Deus. Se você tem questionado a Deus, não questione, louve, o adore, o exalte, porque Ele não se esqueceu de você, em nome de Jesus.